Aleluia. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, graças ao nosso Senhor, estamos de volta. Vamos meditar na palavra que nos ajuda, nos encoraja para um novo expediente, um novo desafio. É maravilhoso a gente ter segurança, e nada mais seguro do que andar com Deus. Vamos ler a palavra no Salmo 107, versículos 15 a 22. Aqui nós temos, meus amados irmãos, uma instrução para a vida inteira. Salmo 107, versículo 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa da sua iniquidade, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. É da natureza do ser humano, quando ganha, contar. Quando vencemos, comemoramos. Quando nós ganhamos, quando nós vencemos, quando nós nos damos bem numa atividade, nós proclamamos de alguma maneira. Mesmo nos dias de hoje, com tanta insegurança em relação à propriedade, por causa da desonestidade, por causa das leis frouxas, por causa dos governantes que têm até mesmo diálogo com o crime. Diante dessas coisas, há uma tendência das pessoas ficarem caladas quando se trata de bens. Muitos ficam calados por necessidade. Mas no passado, as pessoas se tornavam conhecidas pelas suas conquistas. Os ricos em cada lugar eram festejados porque os necessitados, pessoas do povo, necessitavam de trabalho e ia lá naquele lugar e adquiria um espaço numa propriedade para trabalhar, para plantar, para morar. No nosso país tinha a história do morador. O sujeito tinha uma propriedade e tinha vários moradores. E esses moradores trabalhavam na terra, moravam na terra, claro que davam lucros muito vastos, muito grandes ali, e praticamente só sobrevivia. Mas aquele famoso ficava mais famoso ainda, porque as pessoas davam notícia: cadê fulano? Está na fazenda tal, está trabalhando com o doutor fulano, está com o doutor cicrano, está com o coronel fulano. Bom, porque é da natureza do homem publicar suas conquistas. Nesta leitura, nós somos instruídos a publicar as nossas conquistas espirituais. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com a humanidade, os filhos dos homens.
Louve a Deus pela sua bondade, e a bondade de Deus é conhecida em toda a humanidade. Em tudo, em todo lugar, Deus manifesta a sua bondade. No versículo seguinte diz: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Isso era um ditado antigo que portas de bronze só Deus poderia quebrar. Porta de bronze. Aliás, tem uma promessa no livro do profeta Isaías, uma promessa que Deus faz a um homem antes de nascer. Ciro, o Coreche, teve uma profecia e a menção do seu nome antes de nascer, cerca de 200 anos, porque Deus não tem problema com o tempo. E Deus, naquela promessa, diz: eu irei diante de ti, despedaçarei os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Era um ditado que no livro do profeta Isaías se torna uma promessa. Mas aqui ele diz que os loucos, por causa da sua transgressão, não conhecem isto, os loucos não têm este benefício, os loucos não se beneficiam disto. E a gente pensando, aquele que é leitor do Antigo Testamento, quando um judeu praticava um ato pecaminoso, um ato grave, um pecado grave, dizia-se a respeito dele: fez loucura em Israel. O apedrejamento ou os apedrejamentos eram tolerados ou praticados e justificados para quem fazia loucura em Israel. Como, por exemplo, o sujeito forçar sexualmente uma mulher, principalmente da família. Principalmente, no caso do incesto, era terrível, era a pena de morte mesmo. E a justificativa, ou seja, lá a publicação daquela morte, fez loucura em Israel. Aqui o versículo 17 diz que os loucos, por causa da sua transgressão, da sua loucura em Israel, da sua loucura no seu meio onde vive, eles têm essa perturbação, passam por essa perturbação. Os loucos têm por causa da sua transgressão, a iniquidade, eles passam por aflições tal que não tem prazer mais nem no alimento. Diz o versículo 18, diz que a sua alma aborreceu toda a comida, não tem jeito. Quando se faz loucura, teve um caso, um filho de Davi que estuprou uma irmã, meia-irmã, que era filha de Davi com outra mulher, não era a mãe dele. E aquele homem fez loucura em Israel. E um dos problemas dele era, ele estava tão alucinado, ele estava tão fascinado para pecar com aquela moça que era filha do pai dele, com outra esposa, com outra mulher, que ele ficou sem comida. Tanto que um amigo perverso disse: rapaz, já que você está assim sem vontade de comer, é uma boa, você fala com o rei, pede para ele mandar ela vir fazer comida aqui para você, para ver se você melhora. E foi aí que ele estuprou a própria irmã. E foi dito a respeito dele: fez loucura em Israel. Então é uma loucura. E esses loucos, eles não recebem a bênção de Deus. A sua alma aborreceu a comida, chegando às portas da morte, e uma loucura. Mas quando não se trata desse tipo de cultivo, o sujeito que cultiva o pecado, com a má intenção, com o propósito de errar e de pecar, eles podem ter um benefício clamando ao Senhor. O versículo 19 diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia. Clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra. A palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é medicina, é remédio, é cura.
enviou a sua palavra e os sarou. Você está doente? Nós estamos doentes. Nós estamos doentes. Nossas igrejas, minha igreja está ferida, ferida de morte. Alguém não gosta de ouvir isto, mas a Assembleia de Deus no Brasil está ferida de morte. Ela tem tanto elemento grande dentro, tem tanto elemento grande, pastor, bispo, até isto tem, corrupção e contaminação. Pastores, bispos, pastoras, e olha, é uma corrupção tão grande, é uma perversidade tão grande dentro da nossa maravilhosa igreja, que só mesmo a misericórdia. A igreja está ferida de morte. Cada um tira um pedaço, é como animais perversos, parece chacais. Cada um tira um pedaço, cada um foge com um pedaço. É uma grande maldição. Eu lastimo porque isso tem preço. E não é preço a receber. Eles não vão receber nenhum benefício disto, simplesmente cobrança. É algo terrível que estão fazendo. É uma loucura. E aqui, sobre a palavra do nosso Deus, a palavra que sara. Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então, pelo livramento, louvem ao Senhor, louvai ao Senhor pela sua bondade, pelas maravilhas que Ele faz no meio da sociedade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem os atos, os feitos, as maravilhas, as obras grandiosas do Senhor com alegria. Meus queridos irmãos, é maravilhoso isto. Eu lamento muitas vezes fazer o que eu fiz neste próprio vídeo, nesse mesmo vídeo, expondo a nossa cruel e lastimável realidade. Eu, com mais de meio século dentro desta igreja, eu vejo isto. Não arredarei o pé nunca, mas não moverei um dedo para contribuir com perversos em nenhuma instância da igreja. Não darei uma contribuição, nem de presença, nem de dinheiro, nada. Os perversos não terão o meu apoio em nada. O meu apoio, obviamente, eles nem imaginam que apoio, aquilo tem lá nada, apoio, coisa nenhuma. Mas jamais andarei com um perverso que faz da igreja uma fonte de renda, que faz da igreja uma coisa manipulada, e eu jamais farei qualquer gesto de apoio, de companheirismo, porque é lastimável. Mas o Senhor tem abençoado muita gente e vai continuar abençoando, porque Ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro e faz os vermelhos passar. Passe com o Senhor, ande com o Senhor, seja uma bênção, seja abençoado e feliz. Ande com Deus. Você pode perder todos os amigos, mas terá a glória de Deus na sua vida. Hoje nós vamos fazer a intercessão, meus amados irmãos. É muito bom a gente orar pelos irmãos. E nós temos uma família que nos apoia de uma forma sem limite, que é o pastor Cláudio e a irmã Sônia. Na verdade é o casal, a família. Às vezes está todo mundo junto com a gente em algum momento especial, mas no geral são os dois. Mas nos apoiam em tudo. Orar pelo pastor Cláudio e pela irmã Sônia mais uma vez. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, agradecemos pela vida, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pedimos, Pai, uma bênção especial pela tua igreja, guarda as criancinhas, a juventude, cada família, toma em tuas santas mãos, ajuda, meu Senhor, os meus amados irmãos. Guarda, Senhor, os teus servos em todo lugar. Amado Pai, agora te apresentamos especialmente o pastor Cláudio e a irmã Sônia. Toma eles em tuas santas mãos, recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor,
o trabalho de amor dos teus servos na escola bíblica dominical, na escola teológica, com as nossas crianças e com a família, Pai. Abençoa os meus irmãos, recompensando com a bênção dos céus, com saúde, com bem-estar na família. Ó Deus, Tu és justo galardoador dos fiéis. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!